Olá, eu sou Rômulo Negrini, sou médico da Santa Casa, sou formado pela 36ª turma da faculdade. Me formei em 2003. E a minha história com a medicina e com a Santa Casa, ela vem lá da minha infância. Desde pequeno, a ideia sempre foi realizar a medicina. Eu sempre falei que eu queria ser médico. Mais especificamente, eu falava para minha mãe e para o meu pai que eu queria ser médico de tirar neném da barriga. E meu pai ele sempre dizia, então, a sua função dentro de casa é estudar. Eu vou trabalhar para você, para te sustentar, para que você possa estudar. Se você não estudar, você vai trabalhar comigo. Era isso que ele dizia, né? E aí, assim começou a labuta. Eu era muito estudioso, né, na época da infância, porque eu queria perseguir esse sonho e eu sabia que isso não era fácil. Eu tinha as minhas preferências de faculdade, mas eu sempre tive como ponto ideal a Santa Casa. Não sei exatamente porquê, talvez o nome, eu venho de uma família religiosa, na minha família não tinha nenhum médico e a gente não sabia exatamente como as coisas funcionavam. Eu morava próximo à Vila dos Remédios, na periferia de São Paulo, e era algo que eu tinha para mim, né? Eu queria passar na Santa Casa. E o tempo foi passando, o tempo foi indo, eu prestei o vestibular, na época era o vestibular da FUVEST. A FUVEST, ela era Santa Casa, Escola Paulista de Medicina, a USP ali do Araçá e a USP de Ribeirão Preto. E a gente tinha que fazer lá a nossa sequência. Da primeira vez que eu prestei, logo que eu me formei no colégio, eu não passei. Aí eu fui fazer um ano de cursinho, e depois desse ano de cursinho eu consegui a aprovação. Como eu disse, eu vinha de uma família um pouco mais humilde, né? Meu pai e minha mãe, eles ficaram muito felizes com a minha aprovação, mas o meu pai perguntou, mas quem vai pagar a faculdade, né? E aí veio aquele baque, e falei, putz, e agora? A gente tinha que pagar 3 mensalidades, né, na primeira vez, e depois a gente prestava um concurso para a Bolsa de Estudos. Mas aí os meus tios, eles acabaram ajudando, e eu consegui cursar o curso de medicina. E ele foi excelente, o curso de medicina foi ótimo, né? Já na primeira aula, né, de anatomia, que a gente via, entrava, tinha uma cabeça aqui, uma perna lá, um coração para lá, um estômago ali, aquilo já meio impactante, mas ao mesmo tempo algo que deslumbrava, que você conseguia ver por dentro os órgãos, conseguia manipular, era algo muito interessante. E ali começou, então, a nossa trajetória. Naquela época, a gente fazia dissecção de cadáver. E foi interessante porque a minha primeira peça de cadáver, né, uma família que gentilmente doou aquele corpo para estudo, foi uma região do períneo, né, que é aquela região feminina, né, entre o umbigo e o início da coxa. E ali eu já criei uma certa intimidade com a parte ginecológica. Isso se somou lá à questão da infância, de que eu sempre dizia que eu ia ser médico de tirar bebês da barriga. E isso foi fazendo, obviamente eu tive meus altos e baixos, né? Já pensei em fazer neurocirurgia, pensei em fazer clínica, pensei em tudo, mas cheguei à conclusão que a minha área era realmente ginecologia e obstetrícia. Tanto por eu ser vislumbrado por essa área, tanto na anatomia quanto da minha infância, mas também pelo fato de que era uma especialidade, ao meu ver, que compunha muito clínica e cirurgias de um porte um pouco menor, o que me fez seguir esse caminho. E eu sou muito feliz com isso que eu segui. A Santa Casa, durante a minha faculdade, eu me diverti bastante, né? Eu criei amigos que eu tenho até hoje, amigos que são do meu grupo diário, né, de convivência. Então, foi muito importante para o meu crescimento pessoal e profissional. Mas a Santa Casa, ela tem um diferencial. E depois eu fui crescendo na carreira, eu vou explicar já, e eu tive contato com outras instituições e pessoas de outras instituições, mas a Santa Casa, ela tem um diferencial que é marcante, que é a capacidade do indivíduo lidar com situações nas mais extremas dificuldades. Ou seja, eu posso ter os mínimos recursos necessários para aquele tratamento, eu consigo lidar com isso e ser assertivo.
e tomar decisão, o que é muito importante. Hoje em dia a gente não pode ficar, a gente precisa tomar decisões. E até para que a gente possa seguir na vida. E a Santa Casa me trouxe muito isso. Então, no final das contas, a gente criou, e ela também permite, a Santa Casa ela te permite, graças a essa capacidade de você tomar decisões e de lidar com situações difíceis, ela cria muitas lideranças. Felizmente, eu fui uma dessas lideranças dentro da minha turma. Primeiro eu fui presidente do centro acadêmico no ano 2000, foi quando a gente criou o trote solidário, né, porque na época havia alguns abusos e no final das contas a gente vamos transformar isso em algo para a população. E foi a primeira macarronada para a população carente que teve em volta, e eu fiquei feliz esses dias de ver um post de que essa macarronada, embora ela tenha se dispersado, em algum momento ela voltou e ela volta como uma tradição. E isso me dá muito orgulho. E depois eu fui o orador da turma. Eu fiz a minha residência também dentro da Santa Casa, e lá, no mesmo mote, né, no mesmo caminho que eu vinha seguindo durante a faculdade, naquela história de que você precisa fazer o seu melhor, como dizia o Cortella, né, você precisa fazer o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. A Santa Casa me ensinou isso, né, antes do Cortella falar. Então, assim, diante das situações que eu tinha, que eram situações extremas, situações muito melhores, a gente passou por várias condições, e isso permitiu que fosse crescendo. E o fato de eu estar ali num ambiente de ensino, né, onde alunos, residentes, professores, eu sempre vislumbrei professores acima, eu sempre achei, eu sempre admirei demais aqueles que me apoiaram. Então, nesse momento, eu falei, putz, aqui a gente tem uma oportunidade, né? A gente pode transmitir conhecimento que a gente adquire e formar profissionais melhores para a população que a gente tem. E a partir daí eu comecei a ingressar numa carreira acadêmica, muito apoiado também pelos meus professores. Aqui cito José Mendes Aldrigues, Sebastião Piatto, doutora Lilian Su, entre outros, são muitos nomes, e me apoiaram neste caminho. Foi quando eu fiz o mestrado, também dentro da Santa Casa, o doutorado dentro da Santa Casa, prestei concurso para ser professor e hoje eu sou professor e instrutor da Santa Casa. Mas essa qualidade científica que eu fui adquirindo, graças à determinação e a este potencial que me foi criado durante este processo, eu consegui abrir horizontes externos, né? E logo que eu terminei o meu mestrado, houve um concurso para trabalhar no Hospital Albert Einstein, que é o melhor hospital privado da América Latina. E dentro deste concurso eu fiquei em primeiro lugar, comecei minha trajetória como plantonista dentro do hospital, e hoje eu sou o coordenador da maternidade do Hospital Albert Einstein, que também me dá muito orgulho, mas eu não tenho dúvida de que tudo isso, a base está lá, né, dentro da faculdade e da forma como eu fui criado dentro da instituição. Eu, inclusive, no meu discurso de formatura, eu brinco que eu tinha mais contato com os meus colegas do que eu tinha com a minha namorada ou que eu tinha com os meus parentes, porque a gente vivia aquilo muito intensamente. Então, foi um momento extremamente interessante. E, assim, a ideia, e eu sempre busquei isso, o que a gente pode fazer para melhorar o mundo, porque um dia todos nós vamos embora. E o que vai ficar? Vão ficar as lembranças, né? O que você fez? Você vai ser lembrado como, né? Como você quer ser lembrado? Eu acho que a minha ideia é sempre ser lembrado como um grande defensor da ciência e como um grande questionador de como a gente pode melhorar o mundo para trazer mais saúde para as pessoas. Eu trabalho na área de obstetrícia, né? Como eu disse, eu sou ginecologista obstetra, e o meu mote é como é que eu posso trazer mais saúde para os bebês e para as mães desses bebês.
né? Quando a gente tem um desfecho desfavorável, que ele pode acontecer e acontece com todo mundo, mas isso tem que causar um certo estranhamento em nós e uma busca de que a gente precisa fazer alguma coisa para evitar que cada vez mais que isso aconteça e a gente possa ter mais saúde. E a Santa Casa me ensinou isso, né? Quer dizer, atendendo uma população, na sua maioria, extremamente carente, e que busca um atendimento de excelência, e eu preciso tratar essa pessoa com dignidade e trazer o que é melhor para ela, né? Independente da sua condição. A gente está para entregar saúde, independente de quem seja. Então, eu acho que essa questão humana, de técnica que a Santa Casa trouxe, faz com que ela forme profissionais completos, e a gente tem inúmeros exemplos. É muito gratificante. Para o futuro, o que a gente busca é justamente, eu também faço muito área de pesquisa, né? Então, aprofundar na área de pesquisa para trazer inovação tecnológica. A gente tem algumas publicações relacionadas à qualidade e segurança, trazer inovações tecnológicas para melhorar a qualidade da saúde. Ao mesmo tempo, a gente também busca uma questão de sustentabilidade, né? A saúde, ela não pode ser usada como um ralo em que eu jogo dinheiro e que isso vai resolver o problema. Na verdade, a gente precisa ter assertividade, e a ciência nos ajuda muito nisso, né? Eu não posso fazer amplas investigações que não se comportam naquela situação, porque isso vai ocupar o lugar de outra pessoa que precisaria daqueles recursos. Então, a gente estuda muito isso, né? E o futuro, ele vai neste sentido, e aí crescendo na carreira não só voltada à administração e melhoria da qualidade da assistência com sustentabilidade, mas também na carreira acadêmica, trazendo o ensino com cada vez mais qualidade e mais atualizado em relação aos recursos que aparecem ao longo do tempo. Bom, para finalizar, eu queria, em primeiro lugar, dizer o quanto eu sou grato à Santa Casa e agradecer a todos aqueles que fizeram dessa faculdade o que ela é e continuam trabalhando para isso, e aqueles que se juntaram a esse time e cada vez fazem mais pela Santa Casa. Então, dizer aqui o orgulho que eu tenho de ser um profissional dessa instituição. E aí vai um recado para tranquilizar todos os alunos, de que tenham certeza que, como alunos da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, vocês serão, sem sombra de dúvida, os melhores profissionais para o mercado e para os pacientes que vocês vão atender. E tenham isso em mente, vocês são o alicerce desses pacientes. Tratem-os com humanidade e estejam sempre do lado da ciência, porque as pesquisas, elas estão aí para nos ajudar a seguir o caminho correto.